família, como é que vocês estão? Hoje o videozinho vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Geralmente eu trago vlog, alguma coisa mais caseira, mas dessa vez vai ser um bate-papo. Uma troca de ideia aqui com vocês de qual que é o meu custo de vida morando sozinho com 19 anos. Eu sei que muita gente tem curiosidade disso, porque vocês estão me pedindo faz bastante tempo, mas eu tô devendo isso pra vocês. Então hoje, num cenário novo aqui, vocês gostaram do cenário? Escreve nos comentários porque eu curti. Num cenário diferente aqui pra gente bater esse papo aqui com vocês. Inclusive, eu anotei tudo nesse caderninho aqui. Sim, tá tudo anotado aqui, todos os gastos meus, basicamente, fixo, variável. Eu coloquei algumas médias ali também. Todos os gastos eu coloquei nesse caderno aqui, então tá tudo certinho, até os centavos eu coloquei. Sim, eu coloquei até os centavos pra vocês verem que realmente é fiel e mora sozinho não é nada barato. Mas é necessário. Mas antes de falar os gastos, eu preciso falar algumas coisas aqui pra vocês antes, que basicamente cada um tem a sua própria vida, cada um tem seus próprios gastos diferentes, então, tipo assim, não vai ser igual pra todo mundo. No meu caso, por exemplo, é um pouquinho mais especial, porque eu não pago aluguel, como eu moro numa casa de fundo, então acaba que eu pago, tipo assim, a água, a energia e a internet no lugar do aluguel. Basicamente, cada gasto é um gasto, porque eu tenho minha própria viga, você tem a sua própria viga, então, igual, eu moro no interior de São Paulo, que é, tipo assim, o interior do interior mesmo, é uma cidadezinha de 12 mil habitantes, então é um cubículo aqui, então o aluguel aqui vai ser diferente do aluguel aí da sua cidade, ou o mercado, por exemplo, às vezes aqui vai ser mais barato, aí vai ser mais caro, então depende muito da onde você mora e também das suas condições. Aluguel é muito caro, principalmente em as cidades grandes, que geralmente é absurdo o aluguel ali. Mas o meu caso de não pagar aluguel é porque eu moro numa casa de fundo, onde meu pai morava aqui também comigo, porém ele se mudou, ele foi morar com a esposa dele. E aqui nessa casinha de fundo, como é casinha de família basicamente, então aqui eu não pago aluguel, porém eu pago a energia, a água e a internet. Então tem esses três custos aí, que também não é tão caro, porque comparando com outras cidades, comparando com outros gastos, acaba que é bem mais elevado. Mas eu tenho que agradecer, porque eu consigo viver mais tranquilo aqui, consigo ter gastos em outras coisas que precisa. Eu comecei a morar sozinho com 18 anos, atualmente estou com 19, então deu para aprender muita coisa nesse meio tempo. Eu consegui amadurecer muito em questão financeira, em questão também de me cuidar mais, sabe? De cuidar da casa, basicamente. Então, tanto que eu até fiz umas reformas, vocês estão acompanhando aí, e graças a Deus eu consegui amadurecer bem, e eu pretendo cada vez mais continuar amadurecendo, porque morar sozinho, tipo assim, traz um lazer a mais pra você, porém você precisa criar responsabilidade também. É aquela famosa frase lá do Tio Ben, do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então assim que você mora sozinho, você precisa aprender a criar responsabilidade ali sobre tudo na sua vida. Porque uma decisão errada ou uma decisão certa que você faz, pode mudar tudo na sua vida. Se você faz uma decisão errada ali, se você faz uma compra impulsiva, por exemplo, que vai levar metade do seu salário, como que você vai manter a casa? Como que você vai manter isso, aquilo, por exemplo? Então você precisa aprender a criar responsabilidade. É o famoso Homem-Aranha, né, que ensina isso pra gente. E também a viga, né? Porque se você faz uma cagada enorme ali, a viga vai lá e tá ligado? Te dá um tapão na cara, que aí você vai realmente aprender na força do ódio. Mas é melhor você aprender isso antes do que você errar. Vocês entenderam, né? Eu vou parar logo de enrolação e falar todos os gastos aqui pra vocês, que eu coloquei tudo aqui certinho, até os centavos, como eu falei pra vocês verem que é algo bem fiel. O aluguel, como eu falei antes, eu não gasto nada, então é R$0. Em compensação, a energia fica em média ali de uns R$180. Tem mês que é menos, tem mês que é mais. Já chegou a vir 170, já chegou a vir 200, por exemplo. Então eu coloquei uma média ali de R$180. No caso da água, por exemplo, é R$57,80 a média que vem ali no caso. Na verdade, esse valor eu acho que é fixo, porém vai aumentando alguns centavos ali durante os meses, mas é R$57,80 atualmente. No caso da internet aqui de casa, eu pago R$50, que é o mais do que o necessário aqui pra mim, que basicamente eu não paro muito em casa. Então vocês vão ver que meu plano de celular, por exemplo, é um pouquinho mais caro, e como eu sou empreendedor, eu trabalho fora de casa, eu sou pipoqueiro, então acaba que eu fico muito mais lá fora, por exemplo, eu gasto muito mais internet lá fora, então eu preciso de uma internet boa pro celular. Então eu não priorizei muito a internet aqui de casa. O mercado é um pouquinho mais caro, mas já foi mais barato antes pra mim, porque agora que eu comecei a fazer dieta,
Então, como vocês sabem, ou não sabem no caso, jeca é caro pra caramba. Infelizmente, jeca é muito caro, porém eu tô gastando agora no mercado em média ali de R$600. Isso com comida, produtos de limpeza, as coisas que precisa pra casa também. Eu considero um valor ok, na real, mas aqui eu moro sozinho também, então acaba que não tem aquele gasto enorme, mas fica em média ali de R$600. Eu também tenho o Pudim, que é meu gato, basicamente, que vocês já viram aqui no canal, se vocês acompanham. Se vocês não acompanham, já se inscreve aí também pra acompanhar. Mas o custo do Pudim não é muito alto, é basicamente a ração, de vez em quando um sachê ali. Então eu coloquei a média ali de R$30, porque basicamente a ração também eu compro junto com meu pai, que ele também tem gato lá na casa dele, então a gente pega e divide e dá meio que pro mês inteiro. E mais de vez em quando eu compro um sachêzinho ali pra ele, porque ele merece, mas ele nem é muito fã na real. Eu compro o sachê pra ele, aí ele pega e vai, dá uma beliscada ali e para. Nossa senhora, dá uma raiva do caramba, mas fazer o quê? O bichinho merece. O gás aqui em casa, incrivelmente, dura uns 5, 6 meses. Sim, é incrível porque eu faço pipoca doce ali, então acaba que eu uso muito, mas duram 5, 6 meses. Eu coloquei uma média de R$20 aqui por mês, que eu acho que é um valor ok ali, porque eu coloquei basicamente dividido ali em 5 meses. Que aí geralmente o gás aqui é 120 por aí, 130. Eu não lembro como tá, porque faz tempo que eu comprei a última vez. Eu acho que já faz uns 5 meses. Possivelmente daqui a pouco eu vou ter que trocar. Em plano de stream, assim, eu só ganho a Amazon Prime, então acaba que eu só pago R$19,90, que é um valor ok. E agora a gente tem um plano de celular que é R$85. Sim, como eu falei, é mais caro que a minha internet, porém eu uso muito, então esse foi o plano meio que adequado pra mim. Porque eu já testei um plano um pouco mais barato, porém não me cobriu o mês inteiro e eu precisava colocar crédito, então esse aqui foi o ideal pra mim. Como eu falei antes, eu também sou empreendedor, então sim, eu tenho minha própria empresa basicamente, e eu pago o MEI, que é R$81,90 que eu pago por mês ali. É necessário, né? Porque eu tenho minha própria empresa, eu preciso pagar os impostos, pagar tudo certinho ali também. Então é R$81,90 por mês que eu pago o mês. Mas agora tem um gasto um pouco mais recente. Eu não fazia isso antes, mas eu comecei, que é a academia. Então virou um gasto a mais ali pra mim, que fica R$89,90. Sim, eu acho um pouquinho caro, mas eu sei que tem um lugar aí que é muito mais caro, que é 120, 200 e pouco. Eu tenho um amigo meu de Campinas, por exemplo, que ele falou que lá é absurdo a academia. Tipo assim, é muito caro mesmo. Então aqui na minha cidade eu sei que esse preço aqui tá ok, porque eu sei que em outras cidades tem um preço muito maior. Então tá ok. E junto com isso também vem a creatina e o whey. Sim, tem esse gasto a mais aí. O whey fica em média de 120 ali, e a creatina uns R$30, 35 por mês, na verdade. Porque basicamente a creatina dura mais que o whey, dura uns 2 meses, se eu não me engano. E aí eu dividi e gasto tipo 35 por mês. Juntando tudo, fica 155. Mas vamos colocar 160 aí, porque acaba que varia de vez em quando, né? E agora vem um gasto que é um pouquinho mais caro, que é o carro, basicamente. Infelizmente é um gasto um pouquinho mais caro ali, mais elevado, mas também, querendo ou não, é algo que é necessário aqui pra mim, porque minha namorada mora em outra cidade, então eu preciso me locomover até lá. E o maior gasto acaba sendo de gasolina. No carro em si eu não preciso fazer muita coisa atualmente, então é só a gasolina, que eu coloquei em média R$400 por mês. Sim, é um valor um pouquinho elevado ali, porém ela mora em outra cidade, então eu preciso ir lá. Mas eu coloquei R$400 por mês a média, porque tem mês que é menos, tem mês que é mais. Já cheguei a gastar R$500 por mês, porém também já cheguei a gastar 350, por exemplo. Então acaba que varia muito, e eu acho que, pô, acaba que é necessário mesmo. Como você sabe, além de trabalhar como pipoqueiro, eu faço os vídeos aqui pra vocês, e acaba que eu tenho um custo ali pra fazer, que é o aplicativo de edição e o aplicativo de armazenamento, porque toda hora aparece aquela porcaria de mensagem do iPhone: você quer sem memória, você quer sem memória, você quer sem memória. Eu falo, caralho, cara. Mas é algo necessário, porque eu tô pagando o drive lá de 2 teras, se eu não me engano, e é R$49,99, sim. Pra ter armazenamento é caro, mas pra mim foi necessário, porque o meu celular tem 120 GB, então... Ai, é foda. E além do armazenamento, também pago o CapCut, que pra mim é o ideal, que é o aplicativo que eu uso assim, pra editar tanto os vídeos longos como os vídeos curtos. E pra mim é o que funciona, e ele não é tão caro. Ele é apenas R$32,90 e ele é muito completo e pra mim vale muito a pena mesmo. O livrinho acabou, graças a Deus. Se eu tivesse mais custos do que isso, aí pelo amor de Deus eu morria. Então vamos lá pro total, que fica R$1.857,30. Sim, é caro, porém, isso aí é basicamente pra mim sobreviver, porque isso falta também o cartão. Eu tenho meu cartão de crédito, que aí tem umas coisinhas no cartão que eu pago também. Também tem aquelas saidinhas com a namorada, por exemplo, de final de semana. Tem aquela, tipo, camiseta que eu compro de vez em quando ali. Não sou muito de comprar camiseta, mas de vez em quando eu compro alguma coisinha. Presente pra namorada, essas coisas que acaba que aumenta mais.
Porém, como eu falei, eu coloquei mais os custos fixos que aquele geralzão, assim, só pra vocês terem uma noção do que é morar sozinho, de quanto você gasta morando sozinho. E como vocês viram, não é nada barato. Se eu pagasse aluguel, ia ser bem mais caro do que isso. Mas isso aqui é tudo pra mim sobreviver, pra mim viver, basicamente. Eu sei, tem algumas coisas ali que é meio que luxo, por exemplo, que é academia, whey, creatina, essas coisas, mas é algo necessário pra mim, e é algo pra mim que tá me fazendo muito bem, ir pra academia, então eu acho um gasto necessário, muito melhor do que gastar com bebida, com cigarro, essas coisas, que eu acho um desperdício de dinheiro do caramba. Tipo assim, você podia usar todo esse dinheiro pra você guardar, por exemplo, pô, o carro, eu comprei o carro só guardando dinheiro ali por mês ali e tudo mais, e eu não fumo, não bebo, não faço nada dessas porcaria que muita gente faz, muita adolescente hoje em dia faz, e é um gasto enorme que a pessoa podia estar investindo na própria vida. Nossa, eu podia fazer muita coisa aí, mas gasta com porcaria, basicamente. Como eu falei, esse formato é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas eu gostei muito de gravar esse vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado também, porque é algo diferente ali, mais uma troca de papo e tal, e eu prometi uma coisa pra mim mesmo, bati no microfone, que eu prometi uma coisa pra mim mesmo, que eu quero cumprir, que é trazer mais conteúdo aqui pra vocês no YouTube, que eu tô devendo, na real, tô devendo trazer os vídeos do carro, trazer mais vídeo aqui pra vocês. Mas eu fiz uma promessa, eu não vou contar pra vocês, mas eu fiz uma promessa pra mim mesmo, e eu vou cumprir essa promessa, que vocês vão ver, conforme for indo, vocês vão entender o que é, e eu vou ir falando também, e a gente vai conversando melhor e tendo um papo melhor. E se você gostou desse vídeo aqui e realmente foi útil pra você ter uma noção de quanto custa pra morar sozinho, pô, já curte aí, comenta, compartilha e se inscreve também. E também tem um se torne membro também, que vai me ajudar muito, porque como vocês viram, morar sozinho é caro, então se torna membro aí, que eu tô pensando em umas coisinhas pra fazer com o torne-se membro, e tá meio que encaminhando, sabe? Então já curte aí, e valeu, falou e fui!